Bom dia. E acho que está faltando alguém chegar. Deixa eu ver. Bom dia. Feliz sábado. Parece até que nós somos estranhos, hein? Faz tempo que nós não nos vemos, hein? Olhando dali do fundo, vendo só a silhueta de alguns de vocês, assim. Ali eu conheço, ali de tal lugar, ali e tal. E que bom que, apesar de muitos terem viajado, encontrar seus familiares, né, conseguimos nos encontrar aqui, né, com vocês. Que alegria poder olhar alguns rostinhos aí, que eu já não vi há algum tempo, e vê-los aqui, nesse lugar, né? Um lugar tão especial, uma igreja na qual nós temos grandes recordações, de momentos que marcaram a minha vida, eu acredito que a de cada um de nós também, né? Alegria voltar aqui depois de tanto tempo e ser apresentado por aquele que foi meu patrão por alguns dias. Cadê o Daniel? Alguém, vocês sabiam disso? Trabalhei lá pelo menos uns 2 dias por ali. E que bacana. Ontem de madrugada falando com o Adalto, você está acordado ainda? E a gente agradecendo a Deus, orando a Ele pelo privilégio de voltar aqui, ainda em tão boas circunstâncias, né? E depois de tanta coisa, podemos chegar até aqui e dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. E que bom revê-los. Gratidão no coração de poder vê-los. Eu fiz um esboço, Manu saiu aqui e ficou falando comigo assim, e aí você de casa sabe bem como é isso. Manu é minha esposa, Manu é a 7ª filha, minha mãe era a 7ª filha também. Ontem a gente está fazendo os cálculos, viu? Minha mãe é a 7ª filha de uma família de 10. Manu é a 7ª filha de uma família de 7. Nós somos adventistas do 7º dia. Hoje é o 7º dia da semana. E o que isso quer dizer? Absolutamente nada, né? São coincidências da vida. Mas como as coisas se encaixam, né? E minha mãe forçando a barra para dizer que eu era o 7º neto. E eu falei, não, mãe, não vai dar. É uma coincidência, para aqui. Mas saiu daqui falando assim, não esqueça de fazer os agradecimentos. Eu falei, calma. Antes de vir para cá, eu estava lembrando que aqui foi onde eu cresci, né? Nós nascemos em São Paulo, viemos para cá com 11 anos e crescemos praticamente dentro das paredes, não desta igreja especificamente, mas do lado de trás, né? Na salinha das crianças que ficava ali onde hoje é o banheiro dos meninos. Mas a gente tem muita alegria de poder dizer que foi aqui nessa igreja que eu fui investido, né, admitido em Lenço no Clube Desbravadores. Bênção, né? Aqui, turma boa também foi junto comigo, está aí Nilzete aí, a turma para contar essa história boa do clube, né? O Dínamos, né, o coral, está ali o nosso maestro aí. Ontem eu estava cantando com a Melissa, fazendo um dueto em casa e relembrando as vozes, viu? Eu não estou mais tão afinado quanto naquela época não, porque naquela época a gente tinha um bom maestro para acompanhar a gente. Hoje, eu cheguei perto do Arautos, viu? O mais próximo de entrar para o Arautos foi a foto, né, oficial do chamado. Ficou o Tarsis de um lado, Maurício no meio e eu fiquei do outro. Falei, rapaz, que coisa emocionante. Foi aqui onde eu preguei pela primeira vez, nessa igreja. Na época, lá no fundo, depois nessa igreja, ainda com as paredes para rebocar, e hoje está esse monumento, essa igreja linda. E foi aqui também onde eu me casei, né? Então não dá para esquecer essa igreja jamais, né? Lugar muito especial. A gente tem a alegria de relembrar desse lugar, não pela estrutura e localização, Rua Tiago Ferreira de Carvalho, mas relembrar desse distrito e desse lugar por causa das pessoas. O que faz o lugar são as pessoas. As pessoas são o mais importante, no ministério como na vida. Então minha gratidão é a vocês, viu, por toda a oração e a torcida ao longo desses anos. E se nós chegamos até aqui, foi graças ao bom Deus que tem nos conduzido, apesar de quem nós somos, e através das orações de cada um de vocês. Fica aí nosso muito obrigado, viu? Nosso agradecimento. Irmãos, ditas essas coisas, eu gostaria de convidar vocês para nós abrirmos esse livro tão especial, o livro sagrado, a Bíblia. E eu quero ver se você trouxe sua Bíblia aí de casa. Está com a sua Bíblia aí também? Mostra aí para a gente poder ver. Tem Bíblia aí, tem Bíblia marrom aqui, ó. Primeira Bíblia marrom que eu estou vendo aí esses dias. Tem Bíblia já do Ministério da Mulher, Bíblia jovem ali, Bíblia de oração. Tem Bíblia igual a minha de séculos atrás, companheira de guerra. Está com a sua Bíblia? Coloca a sua mão direita então assim, ó, sobre a Bíblia. Colocou aí?
mão direita sobre a Bíblia, sobre esse livro, e você vai repetir exatamente essas palavras comigo, tá bom? Vamos fazer juntos então? Diga assim: eu me comprometo, me preparar, me concentrar, me aquietar, não dormir, nem cochilar, nem, olha para o lado e diga assim, nem conversar. Para o outro lado também diga assim, nem conversar. Para saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Compromisso feito? Então feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos juntos falar com Deus? Oremos então. Pai de amor, temos uma gratidão enorme em nosso coração por esse momento. O culto em si, desde quando nós entramos na tua casa, estamos na sua presença, isso é fato. O Senhor fala conosco desde a recepção, no primeiro sorriso, no primeiro aperto de mão, num abraço amigo. E continua falando ao nosso coração, se permitirmos ouvir o Senhor através do Espírito Santo. O Senhor continua falando conosco a cada passo que damos nesse lugar sagrado. Em cada olhar de cada irmão, em cada sorriso sincero, na comunhão uns com os outros. É por isso que congregar, ainda hoje até os últimos dias, fará com que a nossa fé continue fortalecida, porque compartilhamos uns com os outros o amor de Cristo. E como diria no Clube dos Desbravadores, é o amor de Cristo que nos motiva. E te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui ainda em tão boas circunstâncias. Alguns irmãos gostariam de estar aqui e não estão. Uns por questões de saúde, outros por questão de distância, outros porque, infelizmente, permitiram que outras coisas os impedissem de estar aqui. Mas o Senhor nos deu o poder de decisão, de escolha, e em tão boas circunstâncias de virmos para cá. Eu não sei como estão os teus filhos hoje. Talvez alguns tenham chegado aqui com uma grande tristeza no coração. Talvez alguns tenham chegado até aqui com grandes decisões para tomar para o ano de 2023. Alguns chegaram aqui com o coração cheio de temor e medo. Mas obrigado, porque independente de como chegamos, temos a certeza de que podemos sair todos da mesma maneira, cheios do teu Santo Espírito. Por isso, nessa hora, que eu e os meus defeitos de caráter não atrapalhemos a tua comunicação e conversa com o teu povo nessa manhã, mas que todos nós possamos, ao sair daqui, através desse último momento do sermão bíblico, possamos ser alimentados pelo teu divino e Santo Espírito. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração, e nós os fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel, é o primeiro livro de Samuel. O capítulo é o capítulo 16. Nós temos aqui algo muito especial para nós discorrermos dentro do conteúdo bíblico. 1 Samuel, capítulo 16. O mais importante é Cristo. Enquanto você abre, deixa eu te perguntar, o que foi mais importante para tudo ok? O que foi mais importante para você ao longo desse ano de 2022? É o nosso último sábado do ano, o último momento que nós teremos juntos pela manhã. À tarde, provavelmente, você estará por aqui. À noite, você, no pôr do sol, estará comemorando com a sua família. Mas o que foi mais importante para você ao longo de 2022? Muita coisa aconteceu, não é mesmo? Seu currículo mudou, a configuração da sua família também,
né? Grandes escolhas, grandes acontecimentos, não é? Muita coisa aconteceu. E nós vamos discorrer, então, dentro desses próximos minutos, dentro do que é mais importante na vida de cada um de nós, dentro do conteúdo bíblico. O que é mais importante na Bíblia, na história dos personagens, e o que se torna, então, mais importante para você e para mim que estamos aqui hoje. O mais importante é Cristo, é o tema do sermão de hoje. Eu queria começar lendo com você o texto de 1 Samuel, capítulo 16, o verso 17 em diante, no qual diz assim: Disse Saul aos seus servos. 1 Samuel 16, verso 17. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, no caso aqui o instrumento era a harpa, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e o que mais? E de boa aparência até aqui. Irmãos, que coisa interessante o que nós chamamos na teologia de teologia bíblica. O que é uma teologia bíblica? Uma teologia bíblica é um assunto, um tema que se encontra dentro da Bíblia em toda ela. Antigo Testamento, Novo Testamento. Não dá para dizer que uma coisa é teologia bíblica se ela aparece apenas em um lugar da Bíblia. A teologia bíblica precisa ter uma base dentro da Bíblia. E dentro das histórias dos homens e mulheres que nós encontramos aqui, nesse livro tão especial, algumas coisas são interessantes e se repetem ao longo do texto. Se repetem. E eu não sei, eu já disse aqui na semana de oração que eu fiz na Semana Jovem, que a Bíblia é um livro muito pequeno para contar a história de um Deus tão grande, do universo. Então, se é um livro muito pequeno para contar essa história gigantesca que existe, então, se um conteúdo se repete na Bíblia, é porque isso é muito importante. É indispensável. Então se repete e se repete. Entra personagem, sai personagem, mas aquela ênfase, aquela expressão, aquela palavra continua ali. Pensando no que trazer para um sermão de final de ano, eu lembrei de 3 coisas importantes para um sermão. E eu gostaria de compartilhar com vocês, viu? Principalmente você que já prega ou você que vai pregar algum dia. Vinícius, esse ano, 2023, eu quero poder pregar. Então eu vou te dar 3 dicas, tá bom? Você aí de casa também, que acompanha a gente. 3 dicas aí importantes para você. Primeira delas, antes de falar de Deus aos homens, fale a Deus sobre os homens. Regue o seu sermão com muita oração. Isso é importante. Eu não sei como é que você está. Não sei como o sermão vai chegar até você. Sabe, Papai do céu. Então ele continua conduzindo as coisas. E na hora do sermão, regado por oração, Deus conduz as palavras e chega ao coração de cada um da maneira como deve chegar. Segunda coisa. Antes de pregar, beba um copo de água. E quando sentir sede, é hora de parar, viu? Eu nem trouxe água para cá, viu? Já estou com sede, já está na hora de... Já para ficar tranquilo. Então, beba um pouco de água antes. E por fim, lembre que quando você está pregando, você está alimentando as ovelhas de Deus, não é assim? Então, coloque o coxo num lugar que a ovelha consiga comer. Meu pai tem ovelha na roça, né? E o coxo das ovelhas não ficam tão alto. Por quê? Porque a ovelha é um bichinho baixinho, né? E aí, Nelson? Na hora que vai comer, a ovelha não pode subir, não é uma girafa, né? Mas também não joga no chão, igual se coloca para a galinha. Por quê? Porque senão a criação vai lá e emporcalha tudo, né? Não dá. Então o coxo está na medida certa. Então num sermão não pode ser muito teológico, no sentido ao ponto de você não entender nada que eu vou falar. Mas também não pode ser tão raso ao ponto de substituir a palavra por filosofia, né? Por estratégias de comunicação e substituir aquilo que é bíblico. Então tem que ser na medida certa, para chegar ao seu meu coração. E se estamos falando de pastor, estamos falando aí do Davi.
Acontece no texto bíblico, nessa história desse cidadão, que em um momento precisou de um homem para uma determinada função. E nessa hora ia acontecer um chamado. E eu entendo essa questão de chamado, viu? Apreensão de chamado. 2020 foi o ano da pandemia, você lembra disso, né? Eu estou com a máscara aqui no bolso, alguns de vocês estão com máscara. Você aí de casa, está assistindo de casa talvez por alguma questão aí, né? De pandemia, por exemplo, não pôde estar conosco. Passamos por poucas e boas em 2020, né? Poucas e boas. E era o ano de maior dificuldade, um dos anos de maior dificuldade para chamado. E aí vai chegando no final do ano, a gente começa a pensar, meu Deus, saí de Euclides da Cunha. Passamos por tanto lugar comportando, e agora chega o momento do chamado, e a gente não sabe se vai ter chamado, o que fazer? Né? O que fazer? E aí a gente se conecta com Deus e permite que Ele conduza as coisas. E daí o chamado veio, né? Ficamos em Boipeba durante 2 anos, na ilha de Boipeba ali. Sacrifício, viu, irmãos? Lugar difícil, viu, de ficar morando, viu? Pense você morar por 2 anos numa ilha paradisíaca. Recém-casado e longe da sogra. Brincadeira, calma. Que desafio, viu? Mas foi uma bênção. A igreja lá tinham 2 irmãos quando nós chegamos. Hoje, talvez alguns deles estejam assistindo. Estão aí, né? 20 membros. Um clube de desbravadores formado e uma igreja com uma liderança que avança. Num lugar onde a igreja estava ruindo, quase fechando. Deus cuidou daqueles irmãos. Louvamos o nome dele porque o Espírito Santo conduziu todas as coisas. Cada decisão, cada retorno. Uma realidade bem desafiadora. Mas Deus conduziu as coisas. Quando foi feito o chamado para nós, existem várias características. Você tem características pessoais, tem ou não tem? Coisas que diferenciam você das demais pessoas, é ou não é? Tem atributos físicos, tem atributos da sua personalidade, você tem adjetivos que talvez são só seus. Então, quando se precisa de alguém para uma determinada função, aqui na igreja nós sabemos muito bem isso, chega no final do ano, temos as nossas reuniões de nomeação, é ou não é? Comissão ali, você vai escolher pessoas que tenham características para desempenhar determinada função, e você vai analisar a pessoa diante das suas características. É o que está acontecendo no texto. Precisava de alguém para tocar harpa, porque o rei estava longe de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nos afastamos do bem, então cola em nós, quase que automaticamente, por efeito, onde não há luz, há escuridão, trevas. Saul se afastou do Espírito Santo, logo um outro espírito ficou por perto, trazia para ele tormento e não paz. E agora o Saul precisava de um homem de Deus, para poder tocar no instrumento, para que ele pudesse ter paz. Aqui é apresentado no texto características de Davi. E você, talvez, hoje nós não tivemos adoração infantil, né? Mas, às vezes, quando vamos falar sobre Davi, a turma fala que Davi era magrinho, né? E Davi, ele era covarde. E Davi tinha, né, um bocado de coisa no rosto. E ele não era tão belo para a moda da época ou atual. E Davi era assim, ele era assado e tudo mais. Mas quando você lê o texto, o que diz no texto? Davi era um homem forte, homem de guerra, apesar de nunca ter, né, ido para a guerra, mas batalhador, bom de palavras, e várias características aparecem aqui. Tocava bem, e não é possível que num país inteiro só ele tocava harpa, muitos tocavam. Mas a característica, o mais importante dentro da história do Davi, é o que aparece no final do texto que nós não lemos, de propósito. E o que diz aí no final do currículo de Davi? O que diz aí? Olha a teologia bíblica aí. E o Senhor é com ele. Aqui não foi o Davi quem disse: o Senhor é comigo, me chama. Aqui não foi por uma questão de o Davi fez algo para que aparecesse aqui. A questão é que alguém fala para o rei a respeito do Davi, e entre todas as características que falou dele, a principal qual foi? E o Senhor é com ele. Grande questão para você e para mim:
Se você tivesse que enviar o seu currículo para uma empresa agora, o que apareceria ali no seu currículo? Todas as suas especializações, não é verdade? E você aí de casa fica preocupado com muita coisa. E você fica preocupado se você sabe falar inglês ou espanhol, que é muito importante. Você fica preocupado se você tem experiência profissional suficiente para que aquela empresa te contrate, isso é muito importante. Talvez você está aqui na igreja e fica preocupado ou pensando: Senhor, eu gostaria de receber um dia a oportunidade de cantar, ou de pregar, ou de desempenhar alguma das atribuições dentro da igreja, na recepção, na escola sabatina, no Ministério da Mulher, entre os desbravadores, e você fica tentando uma capacitação que é muito importante, mas o mais importante, além de tudo isso, é Cristo. E aqui diz: e o Senhor é com ele. Uma coisa que eu aprendo com Davi, nesse contexto de guerra e tudo mais, uma coisa é importante relembrar: a marca de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, é Deus sobre esta pessoa. Vou repetir, guarda no coração, viu? A marca de um homem de Deus é Deus sobre este homem, sobre essa mulher. Então, quando as pessoas falam de você, talvez elas falem do seu sorriso, falem do seu abraço, falem que você desempenha bem o seu papel, a sua função lá no seu trabalho, aqui na igreja. A pessoa pode falar muita coisa boa de você, mas talvez a característica mais importante e o maior elogio que alguém pode receber é alguém olhar para você e dizer assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Essa é uma característica, irmãos, que diferencia você e a mim de qualquer outra pessoa. O Espírito Santo sobre a vida de alguém é uma característica única e ímpar num mundo afastado de Deus. Guarde isso no coração. Mas ainda dentro do livro de Samuel, a experiência de Davi aparecendo aqui sendo um homem de Deus, é o que fez Davi diferente de todos os outros. E Davi foi chamado de um homem segundo o coração de quem? De Deus. Por quê? O cidadão aqui disse: porque o Senhor é com ele. Então, quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? O Senhor precisa ser contigo, porque é impossível ser uma pessoa de Deus sem que Deus esteja na vida dessa pessoa. É impossível. Então, você aí de casa, às vezes uma pessoa pode parecer ser de Deus sem ter Deus, mas é impossível uma pessoa ter Deus e não parecer que o tem. A sua reputação chega antes. O que as pessoas falam de você vai chegar sempre primeiro, antes de você. Antes de chegar lá no distrito, já tinha um bocado de gente me seguindo no Instagram, viu? Aí quando eu cheguei lá, o povo já sabia quem eu era. Oi, pastor, eu sem saber o que era isso. Rede social. E aí, quem é ele? Quem é o Vinícius? A turma já estava sabendo. Muito bem. Volte ao texto bíblico. Olha uma teologia bíblica aqui interessante. O que vai aparecer na história desses personagens? Quem ungiu Davi? Quem foi que ungiu Davi como rei? Samuel. Então volta um pouquinho a sua Bíblia aí, um pouquinho para trás. Na história de Samuel acontece também uma coisa importante aqui no capítulo 3, é a teologia bíblica. Na história de Samuel, ela é uma história de contrastes, e você sabe a história. Samuel vai para a casa do Eli, o Eli tem filhos, esses filhos são mais velhos do que Samuel, mas esses meninos são considerados na Bíblia como, no capítulo 2, pelo menos no verso 12, diz que esses meninos eram chamados, considerados pela comunidade no qual eles viviam, como filhos de Belial. Isso é uma expressão negativa. A expressão filho de Belial era como se fosse um xingamento. Os meninos não são de Deus, em outras palavras, Cláudia, é um negócio terrível. Não era uma boa característica. Eles eram filhos do pastor do lugar, do sacerdote, mas eram meninos que aprontavam. Bad boys da igreja. E tem, viu? Aqui não, por aí afora. O garoto, ele vem para a casa do Eli para morar dentro do internato, para morar dentro do santuário ali, nas imediações. O garoto está lá, ele é pequeno, não era um adulto, juvenil, adolescente. E o pequeno Samuel está ali naquele lugar com a influência de
pessoas, sacerdotes que não eram consagrados a Deus, líderes que não eram consagrados. E deixa eu te dizer uma coisa importante. O que a Bíblia vai dizer em Oséias: tal qual é o sacerdote, assim também é o povo. Então os sacerdotes eram maus. Como é que o povo ia se tornar? Mau também. O seu ministério, como está? Para você saber como vai estar seu ministério, analise você com Deus. Eu deixei um recadinho lá no Instagram, né? Coloquei assim, para o ano de 2023. Meu desejo para você, assim como para mim, que o nosso relacionamento com as pessoas reflita o nosso relacionamento com Deus. Vou repetir. Que o nosso relacionamento com as pessoas reflita o nosso relacionamento com Deus. Aí a gente fica meio assim, né? Amém? Oh, misericórdia. Como está o meu relacionamento com Deus? É claro que com Deus é mais fácil se relacionar, né? É lógico, com as pessoas. Deus é perfeito, amém, né? As pessoas não. E é difícil, né? Aí de casa. Mas o nosso bom relacionamento com as pessoas vai ser apenas uma resposta do nosso relacionamento com Deus. Porque cheios de Deus nós vamos ter algumas características. Por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Se você e eu tivermos isso, fica mais fácil de se relacionar com as pessoas. E se não ficar mais fácil de nós nos relacionarmos com as pessoas, vai ficar pelo menos mais fácil das pessoas se relacionarem conosco, né? Samuel tinha tudo, irmãos, para ser um menino completamente diferente de quem foi. Mas por que Samuel se tornou um dos principais profetas do Antigo Testamento? Aquele que ungiu a reis, os primeiros reis de Israel, aquele que fundou aí a escola dos profetas e muitas outras coisas boas. Por que o Samuel se tornou um destaque? Por quê? Capítulo 3, verso 19, olha a teologia bíblica instalada aí. Capítulo 3, verso 19 diz assim: crescia Samuel, e o que acontecia? E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair por terra. Por quê? Porque o Senhor era com Samuel. E essa expressão aparece novamente no livro de Lucas, capítulo 2, verso 52. Quando lá em Lucas fala a respeito de um menino que nasceu para salvar a humanidade. Quem era o menino? Jesus Cristo, que também em Lucas 2,52 crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Característica importante. E Samuel tinha essas características. Por quê? O Senhor era com ele. Na história de Samuel, você percebe que a influência e a pressão do mundo jamais terão poder sobre um coração cuja influência é regada pelo Espírito Santo. Então, a influência do mundo não tem poder sobre um coração que vive sob a influência do Espírito Santo. Amém por isso? Então, entre todas as características que você e eu devemos buscar, a principal, essa aqui: ter Deus no coração. O Senhor era com ele. Irmãos, por fim, último textinho para nós lermos. A teologia bíblica em Gênesis capítulo 39. Você vai abrir aí Gênesis 39. E nós vamos ler alguns versículos dentro da história daquele o qual é dedicado a maior parte do livro de Gênesis, a história de José, no capítulo 39. Você lembra bem a história do José? Se tornou tema até de semana de oração. O José era um menino sonhador, foi vendido pelos seus irmãos, não só isso, jogado num poço, saindo de lá vendido por alguns trocados, foi dado como morto, acusado, uma falsa acusação de abuso, foi para a cadeia, virou presidiário. E você olha para a história do José, e eu pelo menos quando olho para a história do José, não do José nosso diácono aqui, gente boa, mas a história do José aqui, o José da Bíblia, e eu fico me perguntando, onde está Deus? Falou com Abraão, falou pessoalmente com Isaac, falou pessoalmente com Jacó, mas com José, que passou por tudo isso, Deus não fala com ele no texto bíblico. É brincadeira?
Você não encontra Deus falando, José, eu estou aqui do seu lado. Você não encontra isso. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estou contigo. E às vezes você passa por situações aí de casa, assim como eu também, e você olha e se pergunta, onde está Deus? Onde está Deus é a primeira pergunta do Novo Testamento. Os reis do Oriente, quando chegam em Jerusalém, se perguntam, onde está o rei dos judeus? Interessante que essa pergunta ecoa dentro de um contexto bíblico, no qual Jesus é chamado de Emanuel. E o que significa? Deus conosco. Onde está Deus? Às vezes a gente se pergunta e olha para fora de nós, quando na verdade a busca por Deus tem que ser um olhar que é transcendente, porque Deus é muito maior que nós. Não cabe no céu dos céus, mas deve ser uma busca individual e pessoal, porque Ele cabe no nosso coração. E essa é a teologia bíblica. Porque em José, a principal característica dele no capítulo 39, que se repete pelo menos por 4 vezes, no verso 2 aparece assim: apesar de tudo, verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E isso era perceptível, porque, olha o que diz o verso 3, vendo Potifar o quê? Que o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, Deus fazia com que prosperasse nas suas mãos. Essa é uma característica, irmãos, que só José tinha. O verso 21, a teologia bíblica continua. Apesar das falsas acusações, apesar de estar na cadeia, no pior momento da vida de José, o texto do capítulo 39, verso 21 diz, e o Senhor, porém, o quê? Era com José e lhe foi benigno, ou seja, aqui a expressão é de graça, uma bondade, que é uma bondade que José não merecia. Essa expressão no original hebraico é benigno. Você percebe que quando as características do Espírito Santo, os frutos do Espírito, você vai perceber lá que existe a palavra bondade e benignidade, é ou não é? E quando você procura no dicionário, você vai ver que a benignidade é uma palavra que é sinônimo de bondade. Mas qual a diferença de bondade e benignidade? É que bondade, irmãos, eu faço para você porque você é gente boa, você é da minha igreja do coração, você está aí de casa acompanhando a live, eu vou fazer bondade com você porque acompanhou a live. Então a bondade que depende das coisas boas que acontecem. Mas benignidade é uma característica que se desenvolve apenas quando o outro não merece. Então, apesar de quem é o outro, eu faço coisas boas para ele. Então eu preciso desenvolver bondade, mas eu também preciso desenvolver benignidade, em outras palavras, graça, que é um dom imerecido. Deus era bom com José. Isso apareceu 3 vezes, mas o final do capítulo 39, no verso 23, vai dizer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Por quê? Porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Questão importante que eu aprendo com José. José foi esquecido pelos seus irmãos, José foi jogado num poço, José foi vendido como escravo, não valia muita coisa, lá foi acusado, foi jogado na cadeia, e aí existe uma frase que me acompanhou há muito tempo. As pessoas diziam assim, Vinícius, você precisa fazer alguma coisa, cara, você vai precisar ser líder de desbravador, que é muito importante, para quando terminar o seu período no SALT, você possa ser chamado. Vinícius, você vai precisar ser líder de tal coisa. Vinícius, você vai precisar ser ancião, você vai precisar acontecer tal coisa. Várias coisas que são importantes para receber o chamado. A experiência é muito importante, sim ou não? Com certeza. Mas sabe, irmãos, eu aprendi que uma frase que eu ouvi a vida inteira estava errada. E a frase era assim, quem não é visto não é lembrado, não é desejado, não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Já ouviu isso? Já falaram isso para você talvez, né? Rapaz, está muito sumido. Quem não é visto não é lembrado. E aí eu adaptei essa frase. E aí na minha versão, na minha vida, essa frase ficou assim: quem não é visto não é lembrado pelo mundo, mas jamais é esquecido por Deus. Os esquecidos dos homens
são lembrados por Deus. É por isso que o hino que eu mais gostava no inário, no antigo inário 499, dizia o quê? Eu não me esqueci de ti. Apesar das circunstâncias, né? Deus não se esquece de nós, irmãos. E agora eu gostaria então de falar ao seu coração. Por que eu trouxe essa teologia bíblica? Essa teologia bíblica eu chamo uma teologia do Deus conosco. Porque em todos os momentos da história de cada um desses personagens, a expressão bíblica que se repetiu, e entre vários outros, irmãos, a expressão, e o Senhor era com ele. Davi estava lá, né? Trabalhando, o profeta chega, passa todo mundo, mas o pai, ó, cadê? Você tem mais algum filho? Ah, é. Esqueci. O menino Samuel esquecido dentro do internato ali, sem os pais, porque a mãe o consagrou a Deus, o deixou na cidade e teve que ir embora. Mas o consagrou a Deus, o deixou ali. As pessoas poderiam pensar, esse menino foi esquecido. Os pais deixaram ele no pior lugar que podia deixar, com influência de pessoas más. Mas os esquecidos pelo mundo são lembrados por Deus. Deus estava com Davi, Deus estava com Samuel, e Deus estava com José no pior momento da história da vida dele. Sabe, a teologia bíblica do Deus conosco, desse Deus Emanuel presente em nossa vida, ela me traz na história de cada um desses personagens algumas conclusões. Primeira delas, no currículo de Davi, o mais importante era Cristo. Foi pela característica de ter Cristo com ele que ele recebeu a oportunidade de entrar no palácio do rei. E porque ele tinha Cristo com ele, que quando ele tocava, os demônios saíam. E a presença poderosa do Espírito Santo era sentida. Não por suas características pessoais, mas pela principal delas, a presença do Espírito Santo na vida. Com a história de Samuel, eu chego a uma conclusão. Dos exemplos que Samuel me traz, eu chego a uma conclusão. Cristo foi o mais importante para ele permanecer firme na fé, em meio à influência negativa que tinha ao seu redor. Por fim, na história do José, o jovem José fez de Cristo o mais importante, mesmo nos piores momentos da sua vida. E a história desses três me chega uma pergunta final, que foi a pergunta que eu comecei fazendo para você. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante? Prosperidade, dinheiro, realizações, sucesso, estabilidade, imóveis, carreira, os seus sonhos, um bom casamento. Tudo isso, irmãos, é muito importante, mas o mais importante é Cristo. Então talvez você precisava ouvir isso no final desse ano, para começar o ano que vem, mudando as suas prioridades e colocando na sua vida aquela frase que Jesus deixou para a gente em Mateus capítulo 6, verso 33. O que é? Buscai, em primeiro lugar, o mais importante, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o Espírito Santo, buscar a Deus. Eu queria terminar essa manhã fazendo algo que eu fiquei pensando ontem de madrugada, orando por você, antes de trazer o sermão de hoje. Eu fiquei pensando assim: eu perdi esse ano a data mais importante nesse ano para mim. Uma das datas mais importantes desse ano para mim foi a data do casamento de um dos meus melhores amigos. Ele esteve aqui no dia do nosso casamento aqui, foi meu padrinho, Mateus. Nós fomos amigos durante muito tempo. Quando eu fui comportar, conheci o Mateus em 2014. Nós rodamos por boa parte da Bahia, comportando antes da faculdade, 2 anos e meio. Fomos para a faculdade juntos. Na foto da minha formatura está o Mateus lá, é praticamente um membro da minha família. Um grande irmão que eu tenho. Passamos por poucas e boas juntos, formamos juntos, ele em administração,
eu em teologia. Na minha formatura lá estava o Mateus. Na formatura dele, a família dele não pôde ir. Eu estava lá presente. Esquecemos a panela ligada em casa. Voltei correndo para desligar. E voltei de novo para a formatura para ver o Mateus formando. Nos melhores e piores momentos da minha vida, o Mateus estava lá. Nos melhores e piores momentos da vida dele, eu estava lá. Uma amizade, uma irmandade, né? Mas esse ano o Mateus ia casar, e ele casou no dia 11 de dezembro. Só que a minha apresentação no distrito era dia 10 de dezembro. E para quem não sabe, Rio Real fica num canto de rota, né? Longe, quase na linha verde, como quem vai para Aracaju, divisa com o Sergipe. E lá, o casamento seria no domingo, no final da tarde. Eu estava longe, a muitos quilômetros de distância. Olhei no GPS, pensei, será que dá para ir andando? Não dava. Não tinha ônibus que fizesse a rota para a Feira de Santana. Eu estava sem carro, ainda estou, aquela situação. Ninguém conseguiu me levar para a Feira de Santana e me cortou o coração. A grande questão de saber que eu não estaria presente no principal momento da vida dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou estar lá, no momento importante, mas o mais importante é Cristo. Estávamos sendo apresentados na igreja, eu estava muito feliz por estar sendo apresentado, mas triste porque, de alguma forma, a possibilidade de ir para o casamento estava ruindo. E para esse ano de 2023, eu coloquei uma coisa no meu coração. Eu falei assim, Senhor, eu espero que o Mateus me perdoe, viu? Porque eu não tinha conseguido me perdoar ainda. Mas esse ano de 2023 eu queria começar diferente, né? E aí eu orei a Deus, falei, Senhor, eu me perdoo, espero que Ele me perdoe também. A gente ficou assim, né? Com aquele clima pesado no coração, né? E eu queria começar o ano de 2023 com a paz no coração, uma paz interior, que é a certeza da presença de Cristo em nossa vida, apesar dos sonhos que dão certo e daqueles que não dão também. E aí o Adalto me perguntou, Vinícius, e qual é a música que você gostaria de tocar no final do sermão de hoje? E eu tinha pensado, Não Me Esqueci de Ti, que é uma música que eu canto, que eu gosto. Mas aí eu fiquei pensando, talvez alguém na igreja pode ter chegado no final do ano, assim como eu, precisando de perdão, precisando começar o ano se sentindo perdoado, porque eu precisava. Ou então começar o ano liberando perdão. As histórias que nós vimos foram histórias de pessoas que tiveram que desempenhar isso. Davi teve que perdoar Saul. Você teve a história de José que teve que perdoar os irmãos. E talvez você e eu chegamos no final do ano precisando sentir essa paz que só o perdão pode. Então, para isso, o Espírito Santo precisa estar no nosso coração. Só Ele transforma aquilo que a gente pensa ser o mais importante, aquela ofensa que nós recebemos, a situação que nós estamos vivendo agora, aquela questão que não se resolveu, coloca isso como as coisas mais importantes. Você de casa sabe do que eu estou falando. E esse ressentimento, essa mágoa se torna o mais importante, e você vive em função disso. Perde o ânimo, perde a alegria de viver, não consegue entrar nos lugares que gostaria de entrar. Por quê? Porque deixou o mais importante de lado e se apegou àquilo que não é tão importante assim. Vinícius, você não sabe o que eu passei, você não sabe as situações adversas que eu vivi, o que falaram de mim, o que aconteceu, você não tem ideia e nem quero saber. Mas eu quero te dizer que o mais importante é Cristo, para resolver essa situação, para tirar esse ressentimento, para trazer de volta a paz e o perdão. Eu e você precisamos do Espírito Santo para liberar o mais importante, o perdão que só Cristo pode dar. Foi isso que Ele fez por nós ao vir. Eu gostaria de cantar essa canção. Enquanto eu canto essa canção, eu gostaria que você pudesse pegar o seu celular, agora vai poder, viu? Enviar talvez aquela mensagem para a pessoa que você não enviou ao longo desse ano inteiro e dizer assim, me perdoe. Ou então dizer assim, aí de casa, mandar aquela mensagem para aquela pessoa e dizer assim, ei, eu passei o ano inteiro fugindo disso, mas por favor, me perdoe. Ou então dizer assim, eu te perdoo. Nós estamos aqui numa igreja, chamamos uns os outros de quê? Irmãos, né? E talvez como igreja passamos por situações que a gente se desentende, né? E para não começar o ano de 2023 com um clima que não é o clima do final do ano, mas para começar o ano de 2023
com uma igreja bem relacionada, com uma família bem relacionada, bem envolvida, eu quero convidar você para, em algum momento da canção, ficar de pé onde você está e também abraçar alguém, talvez a sua família que está aqui. Aí nós temos casais aqui, nós temos amigos aqui, nós temos irmãos, e poder abraçar a pessoa e dizer: me perdoe, então eu te perdoo. Eu entendi que o mais importante é Cristo, e Ele me pede, eu quero que Ele habite no meu coração. Ele está tentando entrar, mas a mágoa impede a porta. Ele está tentando entrar, mas aquele pecado acariciado ainda continua aqui. Então, esse ano 2023, eu quero começar o ano com o mais importante, é Cristo. E para que Ele esteja preenchendo cada lugar do meu coração, eu preciso de perdão. E talvez você precise do perdão divino. Talvez você precise do perdão do outro. Talvez você precise liberar perdão. Para isso, o mais importante é Cristo. Então, enquanto eu canto essa canção, fique de pé onde você estiver. Libere perdão. Perdoe. Porque o mais importante é Cristo. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E quer não te dar apenas um ano novo, mas uma nova vida ao lado dele, que é o mais importante. Ofendeu, quem veio contra mim feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a raiva está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu, e quem o agrediu não se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração: meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as mágoas pra trás, águas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim
consigo amar, perdoar quando alguém me afetar. Oh, meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Amém. Deus seja louvado. Que essa leveza, que a paz que só Ele pode nos dar, abunde em seu meu coração. Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque a teologia bíblica do Deus Emanuel, Deus conosco, ela aparece em toda a sua palavra, mostrando para nós que o mais importante do que as mágoas, mais importante do que aconteceu ou não aconteceu, mais importante do que os sonhos realizados ou aqueles que foram frustrados, mais importante do que aquele trauma que a vida nos trouxe, mais importante do que o ressentimento, a mágoa, mais importante do que a nossa experiência profissional, mais importante do que a estabilidade financeira, mais importante do que dinheiro e qualquer outra coisa que venhamos buscar. Obrigado por sabermos que o mais importante é Cristo, é termos o Espírito Santo em nosso coração, e quando o temos, a história da nossa vida se torna como a história da vida dos homens e mulheres que, como nós, eram pecadores e imperfeitos, mas tiveram o privilégio de ter a maior bênção que um ser humano pode ter, que não é ser curado de um câncer, apesar de ser uma grande bênção, que não é ter uma prosperidade ao ponto de poder realizar grandes sonhos e ajudar outras pessoas. Isso é muito especial, mas não é o mais importante. A maior bênção de todas é ter o Senhor na vida. Porque existem pessoas que não têm um tostão no bolso, mas têm a coisa mais preciosa, o desejado de todas as nações no coração. Tem pessoas que não têm um pingo de saúde, e nem por isso dentro de um hospital se desesperam, porque tem a maior esperança em seu coração, que é Cristo. É por isso que nessa manhã entendemos que o mais importante é Cristo. É a sua presença em nossa vida que nos dá valor, porque sem o Senhor nem temos vida. Mas quando temos o Senhor, temos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A teologia do Deus Emanuel, Deus conosco, mostra para cada um de nós que, independente de como foi esse ano de 2022 ou como foi a nossa vida até aqui, o mais importante não é o que se passou. O mais importante é a presença de Cristo em nosso coração. Por isso, ó Deus, que cada mensagem que foi enviada, que cada abraço que foi dado, possa ser um recomeço de casamentos, de famílias, de uma igreja, de pessoas, e esse recomeço possa trilhar o caminho da esperança, que é Jesus Cristo, e que o Senhor regue os nossos relacionamentos, e que o nosso relacionamento contigo se reflita por onde passarmos, que as pessoas possam olhar para nós para além do currículo, para além das nossas características, nossos adjetivos, que elas possam olhar para nós e enxergar pelos olhos da fé Cristo Jesus em nosso coração. Que a nossa fragrância, o nosso perfume não sejam aqueles de marca, apesar de serem muito legais, ganhar no amigo secreto e tantas coisas boas que aconteceram esse ano, mas o mais importante, as pessoas sintam a fragrância do Teu Santo Espírito exalando através de nós. Isso só é possível com o Teu Santo Espírito. Por isso nós e nossos amigos de casa, nesta manhã, abrimos o nosso coração a Ti, porque entendemos que o mais importante é o Senhor. Obrigado por tudo. Oramos e Te agradecemos, colocando a nossa vida em Tuas mãos,
E o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você. Cuide de ti. Vou estar à porta para cumprimentá-lo e que Deus te dê um ótimo sábado na presença dele, em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença de cada um, que nós tenhamos um restante de sábado feliz. Logo mais, às 17h30, teremos o nosso pôr do sol, o último pôr do sol do ano 2022. Que você se faça presente, vai ser muito bom. Que Jesus nos acompanhe, que você tenha um ótimo almoço, assim com a sua família, amém? Glória a Deus, foi muito bom tê-los aqui conosco. Você que está em casa também, que o Senhor esteja com você. Você não está só, Cristo está aí contigo. E tenha um feliz ano novo na presença do nosso Deus.